usted vê as películas medievais, você vê que eles tinham suas armaduras, seu escudo, sua espada, eles tinham o casco, eles tinham em las pernas para proteger as pernas. Ou seja, eles iam para uma guerra preparados, porque eles sabiam que nessa guerra ou eles iam a matar ou eles iam a morrer. E se eles descuidassem da armadura, então eles tendriam uma parte vulnerável por donde o inimigo lo iba a ganhar. Então ele comparou o cristianismo a uma guerra. Por isso ele falou de armadura. E ele digo, para que podamos, como ele está escrito, para que podamos fazer frente a las intrigas ou, em outras versões, disse acechanças do diabo. Por quê? Porque o diabo continuamente, ele vai estar acechando-nos. Continuamente o diabo vai estar ponendo trampas, criando situações, levantando problemas para intentar atingir, para intentar tocar-nos. E se eu perdo essa visão espiritual, então, por exemplo, se o pastor Miguel, por exemplo, digamos que o pastor Miguel comece a falar mal de minha persona. Ele começa a falar mal de mim, ele começa de intriga, ele começa falando contra minha persona. E eu descubro que ele está falando em contra minha. Então, se eu estou no mundo físico, o que eu vou fazer? Eu vou chegar a ele e vou dizer, que história é essa? O que você pensa que és? E vou querer estar agarrá-lo a trompadas. Porque eu não vou aceitar que ele hable mal de mim. Então eu vou querer arreglar o problema com ele a golpes, a gritos, a ameaças. Mas por quê? Porque eu perdi a visão de quem eu sou. Eu perdi a visão aonde estou parado. Então eu vou querer arreglar as coisas ao modo humano. Mas se eu estou no mundo espiritual e ele está falando em contra mim, então eu vou usar a armadura que eu tenho. Então se eu estou no mundo espiritual, então eu vou entender que o que está usando ele para fazer uma calúnia em contra mim é um demônio. Então eu vou usar as armas que eu tenho para destronar ou destituir esse demônio que está por detrás dele. Assim como Jesus, quando Pedro criticou Jesus por causa do sacrifício, quando Pedro questionou Jesus que não era necessário fazer o sacrifício, imediatamente Jesus se levantou e disse o quê? Aparta-te de mim, quem? Porque Jesus sabia que não era Pedro. Ele sabia que era Satanás que usava a boca de Pedro. E quando você tem visão do mundo espiritual, você entende isso. Você consegue visualizar dessa forma. Então, se você tem um problema com seu familiar, você já não vê mais ele. Você entende, por detrás dele há um demônio. Então, eu não vou perder o tempo peleando com ele, discutindo opiniões, ou fazendo-lo, ou querendo fazê-lo entrar em razão, porque eu não vou poder, porque é demônio. Então, para lutar contra o diabo, eu tenho que usar a armadura. Eu tenho que ter essa armadura. Porque se eu não tenho essa armadura, então eu vou a perder. Não sei se eu me estou fazendo entender. Sim ou não? Então, vem uma tentação, você é tentada. Você que é jovem, por exemplo, você é jovem. Então, você é tentado ou tentada ao sexo. É carne. Você tem o desceu da carne.
Aí vem uma muchacha, ou vem um muchacho, que começa a falar-lhe coisas, mas você já sabe que por detrás dele é um demônio, que lhe quer destruir. Então você vai usar a arma que Deus lhe dá, para não cair em naquela tentação, e naquela acechança. Não sei se eu me estou fazendo entender. Então, não podemos ver as coisas com os olhos físicos. Por detrás de essas coisas, você sofre uma persecução. Você passa por uma injustiça. Alguém lê isso na injustiça. Uma pessoa lhe está caluniando, falando coisas que não são verdade, em contra suja. Você, dentro da própria igreja, tem problema porque fulano ou mengano está fazendo coisas para perjudicar-lhe. Em seu trabalho, tu tens um supervisor, tens um manager que lhe quer quitar o posto, que lhe quer sacar. Você encontra na escola um amigo que lhe quer induzir a drogas, a beber, a ir de pachanga, a ir de pares. Se você não tem a visão espiritual, você vai perder a batalha. E não apenas a batalha, você vai terminar perdendo a guerra. Então, não podemos perder, gente, jamais essa visão, jamais. Por isso que Pablo compara o cristianismo a uma guerra. E é uma guerra que não termina nunca. Não há trégua. Com nosso inimigo não há acordos de paz. Não há bandeira branca. Não há. Essa guerra contra Satanás é uma guerra que nós vamos travar todos os dias de nossa vida. Todos. Não alguns dias. Todos os dias nós lá vamos a travar. Todos os dias, se através de pensamentos, se através de palavras, se através de atitudes, se o que seja. Essa guerra vai ser contínua. E não se olvide que o diabo conhece a cada um de nós e sabe de nossas debilidades. Ele sabe onde dar-nos. Ele sabe. Ele sabe onde estão seus pontos débiles. Ele sabe onde você se decai. Ele sabe. Ele sabe aonde ele pode pegar para que você... Ele sabe. Então, para que os golpes que ele me dá não me toquem, não me hagam mal, eu tenho que estar vestido de toda a armadura. Eu não posso apenas agarrar a coraça para ir para a guerra com a espada. Não posso, porque a cabeça está descoberta. Não tenho ele escudo que me defenda. Estou com as pernas desprotegidas. Não tenho as sandálias adequadas para aquela batalha. Então, eu vou perdê-la. Aunque eu fui com a coraça, fui com a espada, mas... Você vê que Davi, quando ele venceu Goliat, ele acertou a pedra no único lugar aonde Goliat não tinha proteção. Porque Goliat teria armadura, tinha espada, tinha escudo, tinha protector, tinha todo. Mas ele não tinha o casco. Ele não tinha. E como ele não tinha, a pedra foi ali. Então, é assim que o diabo vai trabalhar. Se você não coloca o casco, sua cabeça se vai llenar de dúvidas. Sua cabeça se vai llenar de malos pensamentos. Sua cabeça se vai llenar de porquerias, perdão da palavra. Porque você não está protegendo a cabeça. Se você não protege o coração, o diabo vai minar seu coração. Ele vai pôr ressentimentos. Ele vai fazer com que pessoas lhe venham herir, lhe venham lastimar, para ser com que seu coração
Sufra. Ele vai ser seu marido traicionar, ele vai ser sua esposa enganar-lhe, ele vai ser com que seu hijo seu na decepção, todo para chegar a seu coração. Ele vai poner coisas em seu caminho para que você tropece. Então, Pablo, ele deixa claro que nós outros teremos que estar vestidos de toda a armadura de Deus. Aí, ele sigue dizendo, verso número 12, porque nuestra luta não é contra sangue nem carne. Não temos luta contra quem? Ou seja, não é contra seres humanos. Sua luta não é contra seu patrão, não é contra seu marido, não é contra seu chefe, não é contra sua esposa, não é contra seus padres, não é contra o vecino, não é contra o companheiro de trabalho, não é contra seu chefe, não é contra o pastor, contra a pessoa que vem à igreja. Não há luta, como ele digo, não, nuestra luta não é contra sangue nem carne, sino contra principados, contra autoridades ou potestades, contra os governadores de las tinieblas, contra espíritos de maldade. Aonde? Então, essa batalha, essa guerra, aonde ela se dá? Em los lugares celestiais. Aqui. Por isso que Jesus digo assim, é necessário que os teres venham nascer de novo. Porque o nascido de la carne, e o nascido del Espírito, Espírito é. Então, quando eu venho a nascer de novo, quando eu tenho o novo nascimento, quando eu tenho minha experiência de salvação, então eu salgo do plano físico, do plano humano e venho para o plano espiritual. Ou seja, que eu passo a ser espírito igual ao diabo. Então, antes, a luta contra o diabo era uma luta perdida. Era uma luta completamente desventajosa. Era uma luta completamente desventajosa. Porque eu não tinha como lutar contra ele, porque ele está em um plano espiritual. E eu sou ser humano. Aí por isso que a pessoa, ela intenta derrar os vícios e não consegue. Ela não consegue, pobre. Pode interná-la em clínica, pode derrá-la sem beber, sem tomar, sem droga. Mas ela não consegue. Porque ela não tem as armas para vencer um espírito, porque ela está no plano físico. Ela não consegue. A pessoa não consegue controlar seus impulsos, seu reino, seu mau caráter. Por quê? Porque ela não nasceu de novo, ela é carne. E como ela é carne, como que ela vai poder combater a um espírito? Impossível. Por isso, eu fracasso. Mas quando nós outros nascemos de novo, quando nós outros temos nosso encontro com o Senhor Jesus, quando realmente nós outros somos regenerados, somos hechos novas criaturas, então nós outros salimos do mundo físico e passamos para o mundo espiritual. Então, se aqui eu não vou a perder uma batalha contra Satanás. Nenhuma. Mientras eu me mantenha em el mundo espiritual, mientras eu me mantenha em las regiones celestiales, eu me mantenha em comunhão com ele, então é impossível que o diabo me vença. Não há arma do diabo que venga a poder tocar-me, porque eu estou aqui, ó. Amém, gente? Está compreendendo? Quem me está compreendendo? Está claro isso? Se você vê, vuelva um pouquinho, sem derrar aí, Efésios 2. Efésios 2.
Verso 4. Pero Deus, que és rico em misericórdia, a causa de seu grande amor com que nos amou, aun estando nós outros muertos em delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Por graça, sois salvos. Juntamente com Cristo, Jesus, nos ressuscitou e nos hizo sentar, aonde? Então, nós outros, os que hemos creído em Jesus, hemos aceptado ao Senhor Jesus, nós outros que hemos nascido de novo, fomos colocados para sentar-nos com Cristo em nos lugares, ou se aquele diabo está debaixo de nós outros. Porque nós outros estamos sentados com Cristo nesse mundo espiritual, nos lugares celestiais. Passe um pouquinho para adelante e vá a Colossenses. Colossenses, deixa-me ver aqui primeiro. Eu creio que é Colossenses. Colossenses capítulo 3. Disse: sendo, pois, que ustedes han ressuscitado com Cristo, busquem. O que ele disse aí? Busquem as coisas de onde? De arriba. Donde Cristo está sentado à la diestra de Deus. Ocupem la mente em las coisas de onde? De arriba, no em las de la tierra, porque han muerto e sua vida está escondida com Cristo em Deus. E quando se manifieste Cristo, a vida de ustedes, então ustedes serão manifestados com Ele em glória. Amém. Então, se vê a nossa posição, a posição que temos que estar. Estamos em uma guerra contínua contra um inimigo espiritual. Para poder vencê-lo, nós outros temos que estar sentados em las regiões celestiais junto com Cristo. Aqui, arriba. Dessa maneira, nós outros vamos ter as armas para vencer qualquer acechança, trampa, intriga que o diabo prepare, porque estamos aqui. Estamos arriba. Nossa mente está em las coisas donde Cristo está, não em las coisas de aqui. Então, isso é o que hace a diferença em sua vida. Se você não tem esse entendimento, você será um cristiano fracassado. Você será derrotado. E você vai ter uma derrota atrás da outra, um fracasso atrás do outro. Porque você vai a querer lutar com seus braços. E você vai perder. E Deus nos deu suas armas. Ele nos deu a oração, nos deu o ayuno, nos deu a palavra dele para que podamos alimentar-nos. Ou não é verdade? Ele nos deu as vigílias, ele nos deu as cadenas de oração, os propósitos, ele nos deu os sacrifícios, as ofrendas, ele nos deu tudo o que nós outros necessitamos para que nós outros podamos vencer todas nossas batalhas, todas. Se estamos fracassando, se estamos perdendo, a culpa não é de Deus, a culpa não é de nadie. É porque eu não estou tendo a visão de contra quem eu estou lutando. Está claro isso? Pablo termina dizendo: por esta causa, uma vez mais ele disse, tomem o quê? Toda. Uma vez mais ele disse, não é um pedaço, uma parte da armadura, uma peça da armadura, não, tomem toda.
Por esta causa, tomem toda a armadura de Deus, para que puedan resistir. ¿Aonde? En el día malo. E depois de haberlo logrado todo, quedar. Entonces, todos nosotros tendremos dias malos. Todos nosotros. O dia malo, ele vem para todos. Nadie estará livre de ello. Nadie. O dia malo vendrá. O tema não é se ele vai venir. O tema é se eu estou preparado. Se eu estou armado. Porque se eu estou armado, como ele disse, eu vou lograr todo e vou a quedar firme. Ou seja, podem passar 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, e eu vou a manter-me firme. Firme. Eu sigo a Jesus há 31 anos. Há 31 anos que eu estou firme. Mas porque eu também ando vestido com essa armadura. Então, se essa armadura é o que me hace estar firme, não é porque eu sou o bispo. Porque aí o bispo que cai. Quantos obispos já caderam? Quantos pastores já caderam? Quantos obreiros já caderam? Quantos membros já caderam? Porque não é um título que nos vá a livrar. O que nos vá a livrar é que se estamos vestidos todo o tempo. E essa armadura, você não pode, de vez em quando, guardá-la. Não, hoje me vou sem armadura para que não. Não. Essa armadura, você não pode quitá-la nunca. Se você se olvida de uma peça da armadura, seu inimigo lhe vai atacar aí. E o golpe pode ser fatal. Então, não se arriesgue. Ande vestido com ella. De lunes a lunes. De lunes a lunes. De sol a sol. Os 365 dias do ano. As 24 horas do dia. Hasta duerma com a armadura. Duerma com ela. Não se la quitem na hora de dormir. E na hora de banhar, não quita a armadura. Não quita. Você vê que há jovens, por exemplo, que eles caem no pecado da masturbação. Por quê? Porque na hora que ele vai banhar-se, ele deixa a armadura fora. E o diabo lo agarra. Ele vai aprender, vai ver na televisão e ele quita a armadura. O diabo vai agarrar de. Ele entra na computadora e deixa a armadura de lado. Aparece lá pornografia, aparece lá sexo, aparece um homem, aparece uma mulher, aparece uma proposta. E ele, porque deixou a armadura de lado, o diabo lo agarrou ali. Então, se essa armadura, nós não la podemos quitar em nenhum momento. Duerma com ela. Duerma com ela. Não é problema, pode dormir com ela. Le protege. Você está dormindo, mas você está protegido. Está compreendendo? Ou seja, eu estou todo o tempo, porque eu sei contra quem estou lutando. Então, se não veja mais seus problemas de uma maneira física. Não veja seu marido, sua esposa de uma maneira física. Não veja as tentações que você passa no trabalho, na escola, aonde seja, de uma maneira física. Não tome o problema físico. Não veja seu companheiro de trabalho com o físico. Porque se você lo hace, você vai perder aquela batalha. Entenda que não temos luta contra sangue
e nem carne. Não temos. Não há luta contra sangue e carne. Nossa luta não é contra ser humano. Amém, gente? Amém. Há pessoas que, por exemplo, elas quedam falando mal do presidente. Quando ela está falando mal do presidente, porque ela está crendo que o problema é quem? É ele. Então, se ela, e principalmente os latinos. Ah, porque esse presidente? Porque e começa a falar. Você vai perder a guerra. Aí depois lá migra, lhe cacha, e você diz, Deus meu, por que tu não me livraste? Estava assim que? Estava assim na armadura, porque você começou a criticar. Quando você começou a criticar, é porque você já estava assim no casco. Estava assim lá, coraça. O coração ensuciou. La mente entrou la duda, o diabo lhe cachou. Lhe cachou. E não venga pedir oração não, que eu não vou orar não. Bromeando, eu vou orar assim, tranquilo. Me está compreendendo? Então, se alguém vem a falar do presidente para você, não entre nesse assunto, não entre nessa conversa. É o diabo. Não é seu problema. Se há um problema, ore. Ó Deus, amarre o demônio que está nele, intentando tocar-me. Listo, aí você está sendo o correto. Amém, gente. Mas não hable. Não critique. Não rusgue. Não entre no juego do diabo. Não entre. Se uma pessoa vem a falar mal da igreja para você, não dê ouvidos. O diabo vai entrar. Ele vai entrar. Então, se alguém vem a falar qualquer coisa da igreja com você, fulano, por favor, ponga-se em seu lugar que eu me pongo ele no meu. Mas por que tu está dando tu dinheiro para os pastores? Dijiste correto. O dinheiro é meu, eu hago o que quero. Como, rasgo, prendo fogo ou dou na igreja. É meu dinheiro. Tu me dá? Não, então, por favor. Acabou. Assim tem que ser. Porque eu não vou deixar que nada venga penetrar minha armadura. Amém, gente? Nada. Eu vou guardar-me todo o tempo. Então, se não quero saber da vida rena, não estarei criticando a fulano, mengano ou ciclano, não estarei mirando para a vida de outros. Por que esse outro recebeu e eu não recebi? Problema dele, eu vivo minha vida. Ou seja, eu estou vestido da armadura. Toda a armadura. Em todo o tempo. Quedou claro? Você vê que muitas vezes, em pequenas coisas, a persona, ela vai descuidando da salvação dela. Quando ela começa a permitir que essas coisas passem como se fossem normais. Não são. Por detrás está o diabo, minando sua fé, minando, hasta dar-lhe um golpe que lhe pode matar.